Cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa de Jesus, amém. Vamos cumprimentar os ouvintes que estão nos ouvindo na rádio ou no YouTube, dizendo a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Que bate palma ainda, glória a Deus. Irmão, nós estamos transmitindo também nos outros canais, o canal da Igreja de Goiânia e o outro lá de quem é o cara? Luiz Evandro. Cadê o Luiz Evandro? Tá lá, Luiz Evandro. Deus é bom, não é, igreja? Bate mais palma e glorifica a Deus. Eu estava conversando com o meu sobrinho Adriel, né? Do tamanho passou eu, né? Que casou com a sobrinha da minha esposa. Hoje eu estava conversando com ele, aí eu disse uma palavra assim: o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Na hora eu fiquei meio assim, uma voz desceu do céu e disse: essa é a palavra de hoje. Então naquela hora eu recebi uma revelação, por causa de um assunto que nós estávamos conversando, que era referente a isso. Então na hora eu disse isso, Deus me falou isso. Então você vai pegar a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 15, versículo 22, todos de pé no nome de Jesus. Vamos lá, 1 Samuel 15, versículo 22, amém? Quem achou diz achei, quem não achou diz misericórdia. Mas irmãos aí estão caçando, vamos lá. 1 Samuel 15, versículo 22, mas eu quero que toda a igreja lê o versículo 22, vamos lá, lê agora, pode ler, vamos lá. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em esta palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e uma videira melhor é que uma tudo de. Amém. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica Jesus, ele merece. Glória a Deus. Irmão, vamos falar, seguindo o texto bíblico e a revelação que Deus me deu, sobre quem era essa pessoa, esse rei, que foi o primeiro rei de Israel, Saul. Quem era esse homem? Olha, irmãos, Israel, ele vivia numa situação assim, não existia rei. Lá tinha um líder religioso que porventura era Samuel, naquela época. Então não existia rei, todo mundo tinha rei, menos Israel. Porque Deus determinou assim. Era um líder religioso que comandava todo Israel. Então era diferente, porque Israel era uma nação diferente. Mas um dia o povo foi até Samuel e disse: ó, Samuel, nós quer um rei, igual os outros têm aí. Deus advertiu, usando Samuel, que ia ser ruim ter um rei, mas eles insistiram: nós queremos ter um rei. Diga ao povo que eu vou dar um rei para eles, mas eles vão se arrepender, porque Deus determinou de uma maneira, mas o povo clamou de outra. Às vezes, irmão, Deus ele não quer te dar isso, mas você insiste, ele fala: tama. Ele entrega você ao desejo do seu próprio coração. O certo é: Jesus, faz a tua vontade. Eu contei para o irmão, e vale lembrar que quando eu era um jovem solteiro, eu orava assim: Jesus, eu quero uma esposa que o Senhor escolha. Eu não quero escolher uma esposa, senão eu vou me dar mal. Falei com Deus logo assim: eu não sei escolher. O Senhor sabe o deitar ou levantar dessa pessoa, então o Senhor vai escolher. E deixei Deus escolher. Às vezes um jovem fica tão agoniado para casar, aí vê um rostinho lindo entrando na igreja. Ai meu Deus, é ela. Às vezes a jovem vê um jovem entrando na igreja, com aqueles cabelinhos de lado e farracinho com o cabelo. Ai meu Deus, é ele. Será que é? Jesus, eu quero esse.
Eu quero esse pedaço de bom caminho. Esse é o homem que eu estou orando e pedindo. Será que é de Deus ou é do seu coração? Será que é da vontade de Jesus que você case com aquela pessoa, que você entre naquele emprego? Será que se você virar um empresário, você não vai desviar por causa da cobiça ao dinheiro? Você tem que entregar a sua vontade para Deus e fazer a dele. Aí a coisa dá certo. Então o povo pediu. E aconteceu que Deus usou de uma situação para que Samuel ungisse Saul como o primeiro rei de Israel. Agora vamos a Saul. Quem era ele? Um homem alto, grandão. A Bíblia diz que a cabeça dos outros batia no ombro dele. Um homem forte e valente. E foi ungido ali por Samuel, ordenado por quem? Por Deus. E era um homem que tinha um coração bom, pastor? Sim, mas entenda uma coisa: o ser humano pode mudar. Deus é imutável, mas o ser humano, o homem, a mulher, ele pode mudar a qualquer momento. Quem bate palma da glória a Deus? Automaticamente, o homem simples herdou todo um país como um rei. E no começo, quando ele ia para a guerra, ele falava: Senhor, eu posso isso, vai me dar a vitória? Aí Deus usava o vaso e dizia: vai. Ele ia e ganhava. Quando ele não consultava a Deus, tome peia. Então outra coisa que você tem que pôr na sua mente: eu não faço nada sem antes consultar. Você não pode fazer isso. Não, mas eu vou lá. Vai, da sua própria vontade. Deus ele falou contigo. Eu me lembro que quando eu fui abrir esse ministério, quando Deus me revelou, eu era um jovem, solteiro. Me casei, não disse nada para minha esposa. Continuou Deus falando comigo. E um belo dia, eu virei para minha esposa e vou falar tudo para ela. Olha, desde jovem Deus me revelou que eu vou fundar um ministério e continuar uma doutrina. E ela falou o quê? Falou: tá bom, vamos sair limpo, sem problema com ninguém. E depois disso o senhor fundou o ministério? Não, eu orei 3 anos. 3 anos eu orei, irmão, para sair da onde eu estava. Sempre perguntava a Deus: Senhor, o senhor quer isso mesmo que eu faça? Sim, faça isso. Depois que eu saí, o primeiro culto foi 3 meses depois. Pastor, eu não tenho essa paciência, eu sou uma pessoa ansiosa. Joga a tua ansiedade nos pés do Senhor e espere Ele. Não seja uma pessoa ansiosa. Eu fiz muita prova com Deus, de todo jeito que vocês podem pensar, porque aonde eu nasci na fé era um ministério que eu amava muito, e saí em lágrima daquele lugar. Eu nunca me achei capaz de fundar ministério. Estamos em quase todo o Brasil, irmão, até para fora. Nunca me achei capaz, nunca, irmão. Eu tenho pessoas que eu estava comentando com os irmãos, falaram: tal fulano de tal hoje corrompeu, mas esse homem era muito mais homem de Deus do que eu. Não me achava nada. Sabe o que eu fazia, irmão? Os irmãos iam pregar, eu levava a Bíblia deles, a Bíblia para cá, a Bíblia para lá. Falava: eu vou levar a espada de vocês, eu sou escudeiro, vou levar a espada. E nunca me achei capaz de pregar, nem nada. Ah, pastor, toda pessoa tem um sonho de ser um pregador. Irmão, eu não me achava capaz de nada. Mas um dia Deus falou comigo, eu esperei com paciência nele e cumpriu. Então tenha paciência. Larga de ser agoniado. Ah, eu quero um carro, tem que ser amanhã. Será que é de Deus? Será que é um momento? Tem pessoas que falam assim: ah, eu não aguento mais essa mulher, eu vou viver só. Será que é de Deus você largar? Estou passando muita luta na minha casa. Não há vitória sem luta. Põe na sua mente: não tem vitória sem luta. Então esse homem, esse primeiro rei de Israel, Saul, ele foi bem-aventurado enquanto ele obedeceu a Deus. Um dia Samuel vai até ele e diz: olha, você pode ir, mas Deus te dá uma ordem: não pega nada nessa cidade, nem escravos, nem escravas, nem ouro, nem vaca, nada. Acaba com tudo, de mamando a caducando, que nada se escape. Mas um dia Deus fala para Samuel, deu uma revelação para Samuel: vai lá para você ver o que está acontecendo. Samuel foi até o rei,
De longe ele viu as vacas berrando. E disse Samuel a Saul: eu ouço o mugido de vacas. Aí, todo crente que tem conhecimento, mas perdeu o temor, ele usa de artimanha, já viu? Crente, quando ele se corrompe, irmão, eu vou te falar, pior do que um ímpio. Essa é a verdade. É um desviado que está na igreja, mas está desviado. Porque o desviado, irmão, é o que sai dos caminhos verdadeiros do Senhor, que sai dos estatutos bíblicos. Então, ele falou: eu peguei essas vacas para oferecer em holocausto a Deus. Quem entendeu diz amém. Então, em outras palavras, ele pegou o ouro, com a desculpa de talvez devolver a 10ª parte para Deus. Ele pegou os escravos, certamente que alguns ele ia dividir para ficar trabalhando na sinagoga, na igreja. Então, o crente, quando ele pega o temor, ele até inventa que Deus falou, mas Deus não disse nada. Então ele usou de artimanha para dizer: não, eu fiz isso e isso, mas é para Deus. Quando Deus te dá uma ordem, siga essa ordem à risca. Obedeça a ordem de Deus e tudo vai bem na nossa vida. Não reluta, não tente enganar Deus, porque isso é impossível. A Bíblia diz que Deus vai trazer à tona tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, de Deus ninguém pode esconder nada. Deus é soberano, onipresente, verdadeiro, puro e santo. E bate palmas. E Samuel, ele percebeu e foi orientado por Deus que aquilo ali não tinha mais jeito. Olha, irmão, eu já vi pessoas caírem em adultério e levantar. Já vi. Eu já vi pessoas cometer diversos tipos de pecado, até tirar a vida de alguém, e no futuro breve se consertar e voltar para a igreja. Mas eu não conheço ninguém. Eu tenho 19 anos de cristão. Eu nunca vi um homem meter a mão em dinheiro e voltar ao que era antes. Chama-se avareza. Eu nunca vi, eu não conheço. Não estou dizendo que é impossível, que não é possível, porque Deus é o Deus do impossível, certo? Então Deus conhece o coração de cada um, mas na minha vida, todos que meteram a mão em dinheiro de igreja, que passou os outros para trás por causa de dinheiro, que é avarento, nunca voltaram atrás. Não consegue. Eu nunca vi. É uma coisa muito difícil. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos, e nessa cobiça se desviaram a muitos. Então é uma coisa que eu já percebi. Não estou dizendo que a pessoa fez algo errado ali e ele não pode consertar nessa parte. Se ele quiser, Deus age. Mas eu não conheço nenhum. E Samuel, ele percebeu que Saul tinha deixado a cobiça do dinheiro, do amor ao dinheiro entrar no coração dele. A ordem de Deus era acabar com tudo. Ele não fez isso. Então, ele percebeu que não tinha mais jeito. Deus fez ele entender: olha, isso aí não tem mais jeito. Eu vou levantar agora um novo rei. Pega lá o azeite, vai ali numa casa, e você vai ver um homem que ele vai ser ungido, um novo rei de Israel. Porque isso aí não tem mais jeito. Quer dizer, às vezes você se acha assim: eu sou um bom pregador, eu tenho um dom de Deus. Em outras palavras, como gosto de dizer, você se acha a bolacha mais gostosa do pacote. Eu louvo bonito, eu prego bom, eu tenho um dinheiro assim, uma condição até boa. Você se acha que você é uma pessoa que não pode tirar você. Você é você e acabou. Não, eu sou eu e acabou. Não tem ninguém melhor que eu. Para com isso. Você não é nada. O seu fim vai ser pó. Você não é nada. Tudo é Deus. Deus é tudo. E se você não fizer o seu dever de casa, se você não exercer a função que Deus te escolheu como um pregador, como uma pessoa que louva, simplesmente você é jogado para o canto e Deus põe outro no teu lugar. Não pensa que você é bom, bom é Deus. Não pensa que você pode fazer o que você quiser, que nada vai te acontecer. Deus precisa de mim. Você precisa de Deus. E se você não obedecer a Deus, você vai ser jogado para o canto. E Deus levanta uma pessoa mais humilde, como foi Davi, um homem segundo o coração de Deus.
quer dizer isso, pastor? Um homem segundo o coração de Deus. Olha, irmão, eu acho que todo mundo aqui, depois que aceitou Jesus, já errou, já não já? Pastor, o senhor nunca errou? Demais. Todo mundo já errou. Mas se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai pedir perdão, vai se erguer e vai continuar na presença de Deus. Porque você é como Davi, não como Saul. Você é uma pessoa que anda segundo a vontade e o coração do Deus Altíssimo. Quem bate palma? Uma palavra que Samuel falou: o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Olha que lindo. Por que ele está falando isso? Ele falou que pegou aquelas coisas para sacrificar a Deus. O ouro, a vaca, tudo. Aqui eu vou oferecer a Deus isso aqui. Às vezes a pessoa pensa assim: eu vou fazer um dia inteiro de jejum. É um sacrifício grande, né? Um dia inteiro de jejum, ainda mais você anda na padaria, tanta coisa boa, né? Vai na casa da mãe, tem um cafezinho abençoado, um bolo de cenoura. Um dia inteiro de jejum hoje, irmão, é difícil fazer, não é? Mas você consegue, até mais do que isso. Mas se você estiver desconcertado, é sacrifício de tolo. Primeiro passo do cristão é o obedecer segundo essa palavra. Primeira coisa que você tem que fazer é obedecer à voz de Deus, à doutrina de Cristo. É largar o Facebook, é largar o WhatsApp, é largar a mentira. Largar fé na Mega Sena e ter fé de ser um dizimista e Deus vai operar. Então o que eu estou dizendo? Não adianta você jejuar o dia inteiro e não ter uma aliança com Deus, não ter uma obediência com o Senhor. Então, olha o tanto de coisa. Imagina, a pessoa invade um país e pega todo o dinheiro daquele país. Pega as vacas, pega os porcos, pega os cavalos, tudo. É muita coisa, gente. Nosso país é um país tão rico, não é? Tantas joias preciosas. Então é isso aí. Ele foi lá e saqueou tudo que era bom daquele país. Então era muita coisa. Mas Deus mandou destruir tudo. Tudo. E ele não fez isso. Ele se entregou ao amor, às coisas materiais dessa terra. Então eu quero chamar a tua atenção. O melhor é o obedecer do que o sacrificar. É sacrifício de tolo. Então obedece a doutrina do Senhor, arrisca. Seja uma pessoa como foi Davi. Sim, Davi pecou, mas ele não permaneceu no pecado. Ele preferiu, nas suas próprias palavras, ficar na mão de Deus, porque Deus é Deus de misericórdia. É Deus de misericórdia. Então aprenda essa noite que o melhor é você se consertar na presença do Altíssimo. O melhor, às vezes, se você tem dúvida na santa doutrina, é você fazer prova com Deus. Senhor, é assim mesmo como esse pastor está falando? É igual o outro está falando que pode, esse aqui diz que não pode. Seja curioso, pergunta a Deus se realmente é assim, ou é coisa da minha mente, é coisa do meu coração. Será que eu fui arrebatado ou dormi de barriga cheia? Como é que é isso? Pergunta a Deus. Deus vai te explicar. Deus, ele vai te mostrar que o ser humano precisa realmente de uma religião. Porque religião quer dizer uma religação. A morte e ressurreição de Cristo foi isso. A religião cristã e verdadeira e primitiva e santa, a santa doutrina que nós falamos, é simplesmente uma religação do ser humano perverso, do coração podre do homem e da mulher, para uma nova criatura em Cristo Jesus. Por um instante, Saul era uma pessoa mudada, cheia do Espírito Santo, ungido por Deus, porque Davi falou: eu não vou tocar no ungido de Deus. Mas ele tinha se corrompido, ele cortou a conexão com Deus. E como é que nós cortamos a conexão com Deus? Pecado. É o pecado da mentira, é o pecado do jogo de futebol, é o pecado da política que está na igreja, é o pecado da roupa mundana que a mulher com o homem usa, é o pecado da pessoa que se diz cristão e arranca a camisa e anda sem camisa na rua, é o pecado do mal pagador.
Então tem um monte de coisa aí. E o nosso irmão era assim um homem de Deus, mas simplesmente se vendeu, se entregou ao desejo do seu próprio coração. O melhor é o obedecer do que o sacrificar. Quem bate palma na glória a Deus? Glória a Deus. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, está tão perigoso desobedecer. As pessoas perdem a vida tão rápido. Tanta coisa ruim acontecendo. Eu quero que você aproveite essa noite, essa religação, esse novo compromisso, essa nova ordem de Deus, que é aceitar Jesus, é aceitar a sua doutrina, é sair da vaidade do pecado, é cortar todo tipo de pecado entre quatro paredes e fazer a coisa certa, que é santificar em tudo para Deus. Quantas pessoas hoje dizem, Deus me falou amanhã já fala que Deus falou outra coisa. Então não é assim, Deus ele só fala uma coisa, Deus ele não muda. Então vamos pegar de exemplo este homem, esse rei que simplesmente deixou de obedecer a Deus. Sabe qual foi o fim dessa pessoa? Se lançar contra a espada, suicídio, perdeu a salvação. Mas Davi, com seu coração simples, que foi ungido a rei, você acha que Samuel chegou lá e pensou, pronto, eu vou ungir um caba grandão, né, forte, mas foi um pequenininho. Um pequenininho na estatura, mas cheio do Espírito do Senhor Altíssimo. É esse aí, Senhor? Não. Vai chegar um grandão agora, um caba bem grandão e forte. Chegava, esse aí que eu vou ungir? Não, esse aí também não. Rapaz, mas quem será que é esse homem? Chegava outro, esse aí que eu vou ungir? Não, também não é. Você tem outro filho aí, meu querido? Tem um pequenininho lá que tá tomando conta das ovelhas. Humildinho. Olha, pequenininho. Pequenininho, caçulinha. Era um menino, irmão, não só no tamanho, mas na idade, né? Era uma criança, era um aborrecente, sei lá, uma coisa assim. Uma coisa pequena. Não, esse aí é um aí que tem aí, mas não vai dar nada que presta, não. Ele é tão sem futuro que estava cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas, matava a ursa com a mão, né? Tomava da boca da ursa as ovelhas e salvava. Esse é um pastor verdadeiro. Do leão também. E o que acontece, igreja? Era um homem pequenininho, era um homem que às vezes o pai e a mãe olham assim, e dizem, esse aí, não sei não, porque estão olhando com os olhos carnais. E nós temos que olhar com o olho espiritual. Um dia eu pregava para uma pessoa, e a pessoa ficava calada ouvindo, e tinha um jovem escarnecendo e falando besteira, e eu estava para chamar ele de rebeldão. Aí eu falei, eu pensei comigo, que esse rebeldão está atrapalhando eu pregar para esse irmão? O cidadão ficou calado assim ouvindo, não falou nada. E o rebeldão berrando igual um bodão, bé. Oh meu Deus, que luta. Aí quando eu ia repreender ele, desceu uma voz do céu e falou, eita, peraí, esse aí vai ser obreiro na minha casa. Eu pensei, mas Senhor, esse rebeldão que está berrando igual um bode aí, não deixa nem eu pregar. Ele falou, tu olha com o olho carnal, eu vejo com meus olhos espirituais, e te digo que esse homem, tu vai batizar ele, e ele vai ser um obreiro na tua casa, na minha casa. Ele vai ser um obreiro na minha casa. Eu olhei assim, passou um mês, 2, quase um ano, cumpriu-se a palavra do Senhor. E o outro que estava caladinho, nunca aceitou Jesus. Então, irmão, Deus olhou para Davi e viu que ele era um homem de coração puro, tinha temor. O temor é o princípio de toda sabedoria, diz Salomão. Então foi isso que Deus viu. Deus viu que era um homem que podia passar o que fosse, ele não ia largar das mãos de Jesus, ia pedir socorro a Deus. E assim foi feito. Foi ungido aquele homem pequenininho, de estatura baixa, um jovem ainda, mas que Jesus usou para derrotar o gigante, e foi um grande rei em todo Israel, para não dizer em todo o mundo. Então eu quero que você, pode bater palmas, eu quero que você pense um pouquinho na tua vida,
Você quer ser um rebeldão como Saul foi e morreu na rebeldia? Ou você quer ser um homem valente, uma pessoa valente como Davi? Um homem que honrou a Deus em toda a tua vida, que errou, que pecou, mas se arrependeu. O que Deus quer de nós é isso, arrependimento. O que Deus quer de nós não é o sacrificar, mas é o obedecer. Então eu quero que você, nesse momento que está ouvindo essa palavra a larga distância aqui nessa igreja, preste muita atenção que Jesus quer fazer de você um Davi. Ele quer derramar de você o espírito de Davi na tua vida e repreender esse espírito de Saul, desses pregadores que cobram para pregar o evangelho, desses mercenários que cobram para fazer a obra de Deus, pois temos que de graça receber e de graça também dar. Quem bate palma e dá glória a Deus. Glória a Deus. Obedeça a Jesus. Obedeça esse Senhor que te ama tanto, que te deu o conhecimento bíblico, que abriu essas portas para que você entenda que Ele quer de nós santificação, Ele quer de nós obediência e não sacrificar. Eu quero que você compreenda essa palavra que Deus trouxe hoje, que você tem que se enquadrar na doutrina santa e primitiva. É uma doutrina tão difícil, pastor, estou perdendo emprego, oportunidade por causa do Zap. É uma doutrina tão difícil, pastor, porque eu não posso, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode passar uma maquiagem, arrancar a sobrancelha, mas é uma doutrina que leva à salvação. É uma doutrina que é necessária na nossa vida. Não é uma doutrina nova porque os antigos pregavam coisas semelhantes como essa, em termos de vestes, em termos de palavra. É uma igreja, as igrejas antigas não se misturavam com política, e hoje nós estamos vendo os pastores envergonhando o evangelho, pedindo voto, se candidatando numa grande mentira que é essa política, porque o mundo do maligno, esse mundo não nos pertence. Estamos aqui apenas de passagem, nós pertencemos à Nova Jerusalém. Quem bate palma na glória de Deus. Glória a Jesus. Fala assim comigo: o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Bate palma na glória a Deus. Glória a Jesus. Fala assim: eu recebo essa palavra na minha vida. Fala, bate palmas e dá glória a Deus. Jesus, preguei a tua doutrina como o Senhor me ordenou. Senhor, que eu diminua, mas que tu cresça. Sou homem tão pequeno e falho. Me humilho a teus pés nesse momento, como Davi se humilhou, repreendendo, meu Pai, e crucificando toda a vontade carnal e maligna. Mas peço, meu Deus, usa a minha humilde voz aqui ou pela larga distância. Toma minha voz, espírito maligno, dá nesse coração, demônio da depressão e do suicídio, eu te repreendo. Tu és um ser vencido, tu és um ser derrotado, Satanás. Aí pegando o que é teu, que te pertence, e vai saindo dessa vida. Cai por terra agora, enxuga meia-noite, branca rua. Doença no rim, doença no coração, no cérebro, espírito cancerígeno, cai por terra aí. Todas enfermidades físicas, todas enfermidades espirituais ou mentais, não resista e não pode resistir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queima Jesus. Ai, queimando esse demônio que atende pelo nome Exu Caveira, Preto Velho, Umbagira Marrarinha. Demônio que opera no Facebook, demônio que opera no WhatsApp, demônio do divórcio, demônio que está atrapalhando a vida desse jovem, deste homem, desta mulher. Todo o mal agora vai caindo por terra, sai do estômago dessa pessoa. Obra feita, obra mandada, feitiçaria, inveja, que todo o mal agora vai caindo por terra. É no nome de Jesus Cristo. Não resista a Satanás. Tu és um ser vencido e derrotado.
demônio da imagem do televisor, demônio, você perdeu Exu Mirim, Preto Velho, Exu Caveira, toda a obra que foi feita no Mata Burro, na Mata Virgem, com sangue humano, sangue de animal, que toda essa maldição que vem de geração em geração cai por terra agora, Satanás. Tu és um ser vencido e derrotado. Você perdeu, sai desse estômago, sai desse coração, espírito maligno, aonde quer que tu esteja, no nome de Jesus, perca a tua força aí agora, e vai caindo por terra no nome de Jesus, e vai caindo pelo chão, pelo sangue do Cordeiro, vai saindo agora, todo pensamento do suicídio, todo espírito maligno, de angústia e de tristeza, demônio da depressão, pelo mesmo caminho que tu veio, tu vai embora, sai em nome de Jesus.